Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui então para gravar a segunda parte do vídeo. Como eu falei, eu não quis que ficasse muito longo, porque eu sei que às vezes tem gente que não gosta, e então em duas partes ele fica um pouquinho menos longo. Então, como eu falei, a gente está comentando sobre a importância de ter um Salvador e por que que a gente precisa entender isso nessa época de celebrar o Natal, né? E continuando então aonde paramos no primeiro vídeo, aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um like, deixa um comentário para mim saber se vocês gostam desse formato ou não. Não se esquece de seguir também lá no Instagram, podcast Mulheres Rainhas. E também vocês que são jovens e que usam o TikTok, me sigam lá no TikTok também, porque às vezes os jovens eles não seguem o Instagram e os jovens às vezes não seguem algumas coisas aqui no YouTube, então lá é mais fácil de atingir os jovens e eu tô com a ideia de trazer mais conteúdo também para ajudar, principalmente né, eu vejo assim que tem muitas questões hoje em dia na internet que atingem diretamente os jovens e eu acho que a gente que é mais velho, a gente que é mais adulto, a gente tem que falar desses assuntos até mesmo para poder dar outras opções para os jovens e para eles não ficarem sozinhos, porque senão fica esse povo aí, todo mundo anti-igreja falando coisas e a gente que tem que ir lá e responder e ajudar a igreja também, ser missionários digitais, né? Então, eu criei uma conta também no TikTok, vamos ver como é que vai se sair. Ainda estou aprendendo a usar, não, nunca tinha, eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha me interessado em usar TikTok, mas eu compreendi que é importante porque é importante para os jovens e a gente tem que pensar neles, né? Nós, os mais velhos, aí a gente precisa fazer alguma coisa porque tá demais, gente. Tem vídeos que às vezes eles falam umas coisas absurdas contra o Salvador, contra a igreja também. E eu fico pensando, não, a gente tem que estar lá para ajudar, a gente tem que ser uma voz que ajuda a somar. Então, é, me sigam lá no TikTok também. E eu acho que lá vai ter vídeos bem mais curtos e eu vou inserir coisas também sobre saúde mental, que é algo que eu sei que os jovens gostam também e que faz falta, né? Ter uma perspectiva dentro do evangelho, alguém que é membro da igreja, que vai falar de uma forma que não vai confundir mais eles ainda, né, com certos princípios. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa ponte e nos interessarmos mais pela obra missionária digital, que é algo que eu acho que todos os membros da igreja a gente tem que se envolver, porque faz parte das missões da igreja, né? Todo membro é um professor, todo membro é um pesquisador para o templo, e todo membro é um que ajuda com auxílio humanitário, né? Que o presidente Nelson adicionou o quarto ponto. E o terceiro é que todo membro é um missionário. Então, o missionário digital também é um missionário. E a gente tem que ajudar nisso, tá bom? Então, essa meu convite para vocês aí de por que vocês estão me vendo mais online, porque eu entendi que precisa ajudar mais os jovens e eu acho que eu posso falar de coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era jovem e não existia internet. Então, hoje existe, a gente pode falar, a gente pode ajudar. E eu acho que eles merecem e eles precisam disso porque são uma geração que não, a minha também eu acredito, né, que eu também quero sair aqui para a segunda vinda, mas principalmente os jovens, né, o Senhor confiou a eles essa transição aí, segunda vinda e milênio, a gente tem que ajudar eles, tá bom? Continuando então agora aqui com o discurso, Jesus ele é o único e verdadeiro Redentor. E aí, o que ele fala? Jesus disse sobre si mesmo, e vocês podem ler lá em Filipenses capítulo 2. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a luz, a ressurreição, eu sou a lei, eu sou o legislador, eu sou o estandarte, a porta, o salvador, o pastor, o redentor, o exemplo, o mestre, o advogado. Eu sou o seu juiz, eu sou o seu amigo, eu sou o seu senhor, eu sou o seu Deus. Eu sou o único pelo qual você pode ser redimido. E aí então Paulo finaliza, como eu falei em Filipenses, Deus também o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome. Que linda essa escritura, né, gente? Gostei bastante. Ao refletir sobre a importância e a seriedade de tudo isso, e sobre a rapidez com que reclamamos quando algo dá errado, e com que frequência nós nos sentimos injustiçados, lembro-me de que o Senhor nos ordenou a sermos pacientes, a sermos cheios de amor e sermos longânimos e sermos perdoadores e a moldarmos nossas vidas segundo o seu exemplo.
Iniciamos essa reflexão neste devocional quando eu mencionei Doutrina e Convênios, onde o Senhor disse que toda bênção que recebemos nesta vida é fruto da obediência a uma lei, né, uma lei eterna. Então, se você quer receber uma bênção, conheça a lei eterna sobre a bênção que você precisa, que você quer receber. Não quer dizer que você vai receber quando você quer, é no tempo do Senhor. Mas cada bênção tem uma lei que se baseia e você precisa conhecer a lei para vivê-la, para receber as bênçãos no tempo do Senhor. Aliás, o presidente Nelson, deixa eu pegar aqui que eu tenho um livro aqui, ele falou bastante sobre isso e eu sei que esse livro tem em português. Esse aqui, ó. Pode olhar aí que eu já vi o pessoal publicando, tem uma lojinha, né, que faz livros em português, que traz as traduções. Aliás, se alguém conhece essa lojinha, fala isso para marcar aí, me darem uns livros para me sortear aqui com vocês, que eu faço. Só não posso mandar livro em inglês, porque não é todo mundo que lê inglês, mas é um livro muito bom. Recomendo que vocês leiam. E o presidente Nelson, ele explica muito sobre isso, sobre as leis eternas. E aí, voltando então aqui para a mensagem, ele fala assim: então, quando recebemos, né, nessa vida, quando nós recebemos uma bênção, é de acordo com a obediência à lei, né, que daquela bênção se baseia. E que é um plano que foi elaborado antes da fundação desse mundo, já foi determinado que seria assim. Tanto que se vocês lerem o livro de Mórmon, lá mesmo fala, né, que Deus, ele também cumpre mandamentos, Deus também tem convênios que ele também vive, e Alma, ele deixa bem claro que o momento que, né, Deus deixar de viver as leis eternas, ele deixaria de ser Deus, se isso fosse possível. Mas Deus, ele é tão justo, ele é tão perfeito, e por isso que ele é Deus, ele vive todas as leis eternas. Então, olha só que interessante, né? E não somos nós, não é opinião humana que vai mudar as leis eternas, não é voto, não é pressão pública. O que é uma lei eterna já é o nome, eterna, né? Então, a gente que tem que se adequar à lei, como fala a Escritura, né? A gente tem que lembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não querer fazer Deus a nossa imagem e semelhança, como muitas pessoas querem fazer hoje em dia na nossa sociedade, e não é assim que funciona. A gente tem que saber qual é o nosso lugar aí na fila do pão, entender as leis eternas e saber que a gente está aqui nesse mundo para ser testado, para aprender, para ser treinado para muitas coisas. Então, não é querer rebelar, querer reivindicar, querer fazer protesto, querer fazer posts, pressão pública, isso aquilo que vai mudar o que Deus já decretou desde antes da fundação desse mundo, né? A gente é a criação, a gente não é o criador. E a gente tem que entender isso para poder saber o nosso lugar no plano, né? E aí, então, continuando, ele fala assim: lemos uma declaração de Nefe no livro de Mórmon, na qual ele disse que se alegrava em provar ao seu povo a importância da vinda de Cristo, e que se Cristo ele não viesse, haveria escassez e tristeza sobre toda a humanidade. E aí, então, Alma, no livro de Mórmon, ele também disse, lá em Alma 13, que é acho assim, de todos os capítulos do livro de Alma, 13 é o mais assim interessante, porque ele fala bastante sobre a ordem patriarcal. Convido vocês que estudem. Mas ele fala assim: sim, é a voz do Senhor pela boca dos anjos, a declara a todas as nações. Sim, o declara para que tenham boas novas de grande alegria. E sim, e ele anuncia essas boas novas a todo o seu povo. Sim, até mesmo aqueles que estão dispersos sobre a face da terra. Por isso eles vieram até nós. E o evangelho nos é revelado em termos claros, para que possamos entender, para que possamos não errar. E porque somos peregrinos em uma terra estranha, portanto, somos, assim, altamente favorecidos. Né? Escritura bem interessante para a gente ponderar. Convido você a ponderar sobre isso depois. E continuando, então, ele fala: não reconhecer e não valorizar a expiação é o maior de todas as ingratidões. Ignorar a Cristo é o cúmulo da insensatez. Obedecê-lo é a maior felicidade. A maior demonstração de sabedoria que podemos apresentar nesta terra é seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos. A gente ouve muito disso, né? Muitas pessoas hoje em dia falam que, eu quero saber qual é o segredo da felicidade, eu quero ter felicidade, eu estou em busca da felicidade, tudo que eu faço eu quero ser feliz, eu não quero mais fazer isso porque eu quero ser feliz. Bom, você quer real felicidade? A real felicidade só vem pelo plano de felicidade, ou seja, somente através de Jesus Cristo.
Por isso que tem tantas pessoas que procuram tanto e não encontram, porque elas querem encontrar uma felicidade real e eterna em coisas efêmeras, coisas passageiras, distrações de Satanás, né? E a gente sabe que Satanás, ele é um imitador, ele é um manipulador. Satanás, ele não é um criador, ele não pode criar nada. Então, seguir a ele é um caminho perigoso, porque se ele não cria nada, ele não pode nos dar nada. Ele somente vai manipular, ele somente vai nos distrair do que é certo, ele somente vai nos mentir, por isso que ele é o pai da mentira. Então, tenhamos muito cuidado. A gente quer as bênçãos, a gente tem que seguir quem tem o poder de criar, que é o nosso Criador. E lembrar que Satanás, ele não cria nada, ele só engana, ele só enrola, ele só distrai, ele manipula, ele imita. E às vezes essas imitações aí que acaba pegando muita gente boa. Por isso que a gente precisa estar sempre focados em Cristo para a gente não sair do prumo, não ser enganado, né? Isso é algo que, infelizmente, a gente vê muito nos nossos dias e eu creio que vai aumentar mais ainda porque Satanás, ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que a segunda vinda não está tão longe, logo o Salvador vai chegar, logo a gente vai começar o milênio e no milênio Satanás vai ser amarrado, né? Como fala a Escritura. Ele não vai ter influência durante esse tempo na Terra. E aí, então ele sabe que esse tempo está chegando, então ele está usando tudo que ele pode, todas as distrações, todas as mentiras, todas as manipulações. E às vezes a gente, né, eu vejo assim, pessoas boas, às vezes é fácil de detectar quando é uma mentira, às vezes é fácil de detectar quando algo está muito absurdo, mas às vezes a gente se perde quando ele vem, ele nos distrai com alguma coisa. E aí, com essas distrações, quando vê, chega um ponto que já está com uma opinião bem contrária às leis eternas, e aí já começa a questionar Deus, e é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? E aí, então ele fala, se retirarmos do plano de salvação ou do plano de felicidade, que também é tudo o mesmo plano, só tem às vezes, né, dependendo dos profetas que falam, eles dão um nome diferente, né, o plano de redenção, o plano de salvação, né, o plano de felicidade. Se nós tirarmos, né, desse plano a doutrina da queda de Adão, a doutrina do sangue expiatório de Jesus Cristo e o conceito de vida antes aqui dessa terra, então nós transformamos o evangelho simplesmente em um sistema de ética. Só isso, um bando de pessoas boas que fazem filantropia e pronto. E não é só isso, né? A igreja foi organizada, a igreja foi oficialmente organizada aqui nessa terra, foi restaurada com todos os convênios que vieram de todas as dispensações, porque é justamente a esse a mais que somente a igreja verdadeira pode oferecer, porque aí então ajuda a fazer o quê? A conectar tudo isso, a doutrina da queda, da expiação, né? Tudo o que aconteceu antes, o durante e o depois dessa terra, né? Por isso que a gente tem respostas para essas grandes questões da onde viemos, para onde vamos, por que que estamos aqui. Então, se nós entendermos bem esses pontos, nós vamos entender que o evangelho, ele, sim, ele é ético, né? Nós, santos dos últimos dias, sabemos até mesmo o preço que a gente paga por isso, né? E a gente viu o quanto os nossos líderes, eles estão em linha correta com tudo isso. Mas o evangelho não é somente ética, né? É muito mais. O evangelho é muito mais do que isso, porque ele nos traz todo esse entendimento e também as ordenanças que são necessárias para a gente poder fazer, então, essa ligação, esse elo com o Salvador Jesus Cristo e receber essas bênçãos da expiação nas nossas vidas. Então ele fala, alegro-me convosco pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tão feliz por ele ter vindo. E eu acredito que nós aí agora, aqui em 2025, estamos muito mais felizes também por saber que ele está retornando, né? Eu não sei quando, quem sou eu para fazer previsões, mas a gente sabe que está perto. Todos os sinais aí estão se cumprindo. Quem conhece as escrituras sabe que a gente está vivendo às portas, como a escritura fala, né? Gente, os meus cachorros estão latindo. E é uma rua bem agitada aqui. Eu acho que é o carteiro que passou agora. E eles fazem o trabalho deles, né? Eles têm que proteger a casa. E eles estão me deixando saber que eles estão protegendo a casa latindo. Então, olha só, né? As bênçãos de ter uns doguinhos. Ai, eu adoro doguinhos. Me conta aí se vocês têm algum pet.
Eu tô pensando em ter um gato, mas às vezes eu acho que gato dá muito trabalho, né? Eles são muito egoístas, destroem as coisas. Por enquanto, eu acho que só cachorro tá bom. Mas talvez um dia eu quero ter uma tartaruga. Eu já tive peixe, mas faleceu. Tive 2 peixes, aqueles betas. Viveu mais de 1 ano cada um deles. Eu cuidava bem, eram tudo gordinho. Mas aí, quem sabe uma tartaruguinha aí. Voltando aqui para finalizar, então, me dispersei com os cachorros. Mas ele fala assim, então, vemos que a nossa associação com ele não é uma associação opcional, né? A nossa associação com o Salvador não é casual, é absolutamente essencial e necessária. Ele nos honrou permitindo que carregássemos o seu nome. Olha só. Pois todos nós, ao sermos batizados, assumimos sobre nós o nome de Jesus Cristo. Isso é uma honra e um privilégio. Ele nos chama de servos até que alcancemos um certo nível de fidelidade e então ele nos chama de amigos. A promessa é que podemos nos tornar co-herdeiros com Jesus em tudo o que o Pai possui. Olha só que promessa linda, né, gente? E eu acredito que, né, quem já recebeu a sua investidura sabe também, né, que isso é uma sequência, né? O batismo, ele é o início, a meta é chegar no templo. Então tudo está conectado nessa meta, como ele falou, dessa promessa de nós nos tornarmos co-herdeiros com Cristo e não somente sairmos de servos para nos tornarmos amigos no real sentido da palavra, porque eu sei também que a palavra amigo hoje em dia está meio corrompido, né? Tá difícil achar amigos bons aí no mundo, mas isso é uma das outras imitações de Satanás que a gente tem que ter cuidado. O título de amigo é sagrado, tanto que o Salvador ele reserva esse título de amigos para aqueles que fazem os convênios e que estão alcançando, né, esse nível de fidelidade, como ele falou aqui, a ponto de serem, né, de se tornar co-herdeiros com o Salvador e receber então tudo o que o Pai possui. Não é 95%, não é 10%, é tudo o que o Pai possui. E o que pode ser tudo de tudo? É tudo, né? Ao nos aproximarmos nos próximos dias, né, do dia em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, lembremos-nos e unamos nossos testemunhos ao dos profetas, de que Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o Filho de Deus, ele é o nosso líder, o nosso exemplo, o nosso Salvador. Presto testemunho de que sei que as doutrinas que lhe ensinei hoje são verdadeiras, e oro para que o Espírito do Senhor leve esse sentimento aos seus corações, para que, ao lermos a história de Natal, possamos compreender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. E então, avaliar a nossa condição privilegiada que temos hoje. Olha só que interessante. E aí ele finaliza, então, a mensagem dele. Então, olha só que quantas coisas para ponderar, para pensar sobre isso, né, gente? Nossas questões para mortal, as questões que envolvem o plano, essa guerra nos céus que a gente ainda está vivendo aqui, uma extensão dessa guerra aqui na mortalidade. O presidente Pecker, ele falava muito disso, né, que a gente está vivendo em território inimigo, porque Satanás, ele sabe que o tempo dele está terminando e ele está fazendo de tudo. E a gente tem que lembrar de que a gente tem o poder dos nossos convênios e a gente tem que estudar e compreender essas leis eternas para a gente receber as bênçãos que são designadas sobre essas leis eternas. E, né, e os nossos convênios nos garantem isso, que vão desde o batismo até a nossa recebimento da nossa investidura, né, o selamento no templo também. E isso, então, envolve casados, envolve solteiros, envolve homens, mulheres, porque, né, a gente sabe que para todos os que obedecem o evangelho, a pergunta não é se, mas sim quando. Como eu falei antes, tem o tempo do Senhor para tudo. Se você sabe o teu porquê, você vai entender o quando do Senhor. Então, não se desesperem, não aceitem, não saiam né, não baixem a régua, não questionem, a gente está aqui para ser testado. Se a tua aprovação ela é específica sobre determinado assunto, conversa com o Senhor. Mas se rebelar ou aceitar imitações e migalhas de Satanás não vai resolver nada a longo prazo. A gente tem que ponderar e dizer, ok, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? De alguma forma eu concordei com isso antes de vir para essa terra. A tua bênção patriarcal, a minha bênção patriarcal é uma grande prova disso.
Então, se determinada provação está acontecendo, o que que isso qual é o propósito disso para me ensinar o quê? O que que eu preciso aprender disso? Né, e aí a gente vai ter a nossa por isso que revelação pessoal é importante. Mas a gente precisa entender que a nossa associação com o Senhor, ela não pode ser casual, como ele falou aqui, e nós precisamos entender que ela é essencial, tudo que é essencial é prioridade na nossa vida, vem em primeiro lugar. E entender que é uma honra, um privilégio a gente receber, ter esse conhecimento nas nossas mãos, de saber por que que Jesus Cristo ele veio, de saber não somente o que, mas também o porquê e o como, né? E aí isso aí é algo que essa é a beleza do evangelho também, a gente pode aprender de várias pessoas, pode organizar nossos pensamentos, a gente pode ter esses episódios como a gente tem aqui. Aliás, eu não falo em nome da igreja, eu sou simplesmente um membro da igreja que estou aqui fazendo a obra missionária digital. Mas o que eu posso dizer para você é que você pode pensar sobre si mesmo e lembra da fórmula de Neff, que também a gente aprende em Doutrina e Convênios 8 e 9, mente e coração. Usa a mente e o coração junto para saber receber revelação e saber por si mesmo sobre essas coisas. E aí, então, reivindicar as nossas bênçãos e organizar melhor a nossa vida, porque eu acho que é difícil viver nesses últimos dias. Tá difícil, mas também tem muitas bênçãos. São os melhores e os piores dias, como falou Elder Cook na conferência geral, né? Os melhores, porque a gente sabe que tem muitas bênçãos ao nosso acesso, todas as profecias estão se cumprindo, a gente sabia que ia ser assim, a gente foi reservado para nascer nessa época da Terra. E os piores é porque, né, a gente sabe que tem muita coisa aí que está acontecendo que a gente não gostaria que fosse dessa forma, mas quando o Salvador retornar, ele vai colocar tudo no lugar. Tudo vai ser resolvido. E todos aqueles que sofreram perdas, todos aqueles que sofreram injustiças, todos aqueles que aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido, existe a lei da compensação. E é isso que a expiação torna possível também, de que a lei da compensação, né, o Senhor vai resolver caso um por um, pessoa por pessoa, de tudo. E ele vai tornar essas que seja feita de uma forma que se reverta bênçãos e aprendizado e uma oportunidade eterna para aquela pessoa. Então, tudo que aconteceu aí que você teus traumas, as tuas dores, as coisas que você não concorda, as coisas que você gostaria que fossem diferentes, não deixe que isso te afaste, né, do evangelho. Acredite e confie que esse é o poder do Natal, que o Salvador veio ao mundo para justamente dar a você a oportunidade de mudar essas coisas, porque a lei da compensação é real, porque a expiação tornou isso possível e porque em Jesus Cristo tudo vai ser tornado, vai ser consertado, tudo vai estar no lugar certo. Em Cristo, tudo vai fazer sentido e em Cristo todas as leis, todas as coisas, elas serão estar onde elas deveriam estar, né? Então, a gente pode confiar nele porque ele já veio, ele já fez a expiação. Olha só que privilégio que a gente tem. A gente só tem que conhecer as bênçãos, as leis e vivê-las e confiar que no tempo certo o Senhor vai colocar tudo no lugar, como só ele sabe que as coisas devem ser. E a receber as bênçãos. Então, esse é o poder do Natal. Essa é a alegria de a gente celebrar o Natal. Não interessa se Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro, ou 6 de abril, ou em primavera, ou o que for, aí como os muitos historiadores falam. A gente não está celebrando o aniversário do Salvador. A gente está celebrando o fato que ele veio ao mundo, que ele nasceu entre nós e que ele tornou possível que a gente tivesse essa novidade de vida e confiar e ter esperança de que o melhor ainda está por vir, porque Jesus Cristo está voltando. Que é melhor alegria do que isso, né? Não, não me admira que a gente tenha rejubilado quando a gente assistiu o nascimento dele lá na existência pré-mortal e a gente sabia que ele estava vindo aqui para essa terra. E então agora a gente tem que continuar com esse rejubilamento, com essa celebração de saber que assim como ele veio, ele vai retornar em sua segunda vinda. E tudo vai se tornar certo, porque o Salvador, ele é perfeito e ele cumpre tudo o que ele promete. A gente pode ter certeza disso.
tá bom? A gente se fala aí nos outros episódios, me comentem aí se vocês gostaram desse formato, se vocês querem que algo mude. Eu ainda estou trabalhando com o cenário, algumas coisas aqui vão mudar. Esse aqui, às vezes, coisas que eu gravava que não aparecia antes, agora estão aparecendo. Estou mostrando um pouco da minha vida aí para vocês, não me critiquem, sejam bondosos. E devagarinho eu vou aprendendo como fazer esse podcast melhor, tá bom? A gente se fala na próxima. Dá um like, compartilha, comenta, todas aquelas coisinhas que você sabe que ajudam aí. E acompanhem lá no Instagram os posts diários que eu faço por lá também. E no TikTok, tá bom? A gente se fala na próxima. Tchau, tchau!